louvado seja. Vamos até a irmã Maria Pacheco, ver o que a gente ouve um pouco da irmã Maria Pacheco sobre definir maldição hereditária, né? E o impacto que tem essa maldição, irmã, sobre determinada região. Fica à vontade, irmã. Aleluia, boa noite a todos, irmão Regis, irmão Gilsomar, irmão Lucas, todos os irmãos que estão nos acompanhando agora, através do chat, através das plataformas digitais. Então, Shalom de Alcha a todos, amados, e vamos falar um pouco, né, definir um pouco dessa maldição hereditária. O irmão tirou dois ramos, né? Tanto assim, uma maldição, vamos supor, pelo que eu entendi, o irmão falou da parte da maldição, da parte familiar, de doenças, né? E também essa outra que o irmão está falando aí. Louvado seja Yahweh, né? Aleluia, todo respeito, né, a todos. Então, veja só, essa maldição que o pessoal chama, olha, se teu pai teve isso, você vai ter. Se sua mãe teve isso, você vai ter. Então, isso já foi comprovado pela ciência, amado, pelo estudo da epigenética, né? Eu já ouvi muito a respeito disso, que foi uma coisa que me interessou muito, né? Quando eu estava fazendo assim, o meu hábito alimentar, mudando um pouco. Então, esse epigenética, amado, é um estudo da expressão gênica de cada um, dos genes que a gente tem, cada um carrega no seu corpo. Então, essa sequência, né, do DNA que nós herdamos, né, que fomos herdados. Essa mudança dessa expressão gênica, amado, é assim, você não pode herdar uma maldição hereditária daquela pessoa, explicado ali através dos estudos, né, que através das marcas dos genomas, né, que controla esses genes. Então, ele pode ser ativado ou desativado. Como? Você pode vir com aquela expressão gênica dentro, que pode trazer uma enfermidade para isso ou para aquilo, porque herdou dos seus pais, mas ele pode ser silenciado desde que você tenha outros hábitos alimentares sem ser dos seus pais. Isso já foi comprovado pela ciência. Pessoas que moravam na família diabética, ou que tinha coisas, e ele saíram, se mudou, o rapaz se mudou, foi para outro canto, tirou todo o hábito daquele que tinha família, e ali não pegou. Assim, a mesma coisa, o câncer e qualquer outra coisa. Então, o que faz, o que não é dito para o ser humano, é a má alimentação que o ser humano come, que desencadeia as doenças. O ser humano come isso, come aquilo, sem muito se informar. Aí o que é que acontece? Se tem no país, se aquilo outro vai desencadear a doença. Então, por esse estudo que descobriram do genoma, né, e dessa ciência da epigenética, amado, mostra que se você mudar seus hábitos de vida, você pode silenciar esses genes que você tem em você, e ele não pode, e ele não se manifestar. Louvado e engrandecido seja Yahweh, né? Então, que cada um se preocupe com sua alimentação, com a sua água, o que é que come, se não come muita coisa industrializada. Então, não tem nada disso aí, isso é coisas que criaram aí, louvado seja Yahweh. Ele pode ter uma chance mínima, pequena, né, de trazer, mas aí, pelo seu hábito alimentar, você pode silenciar aquilo ali. Louvado seja Yahweh. Então, vamos falar para outra, né? A outra que é a parte espiritual. É a parte, amado, ela mais importante, né? Que é a parte, né, ali do Ruá. Então, amado, pelo que eu entendo, né, respeito à opinião do irmão Regi, mas a minha opinião é diferente do irmão Regi, é o contrário. Eu vou explicar por quê. Veja aqui, ó, a respeito dessa maldição, veja a importância. O que eu vejo nesta maldição é a importância aqui de observar e obedecer a palavra de Yahweh nas alianças que ele constitui. Cada aliança. Eu fiz uma aliança da circuncisão, depois eu fiz a aliança da lei, a lei ali, e agora essa aliança, que o povo chama
da benevolência que chamam graça, né? Da benevolência, que é essa aliança que é o chamado a reinar. Louvado seja Yahweh. Veja só, é muito importante que nós observemos estas alianças do Pai e que nós estejamos em obediência. Isso é uma coisa tremenda. O Pai não vai mudar a aliança dele porque você diz, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Ele não muda, ele estabelece. Ele estabelece a aliança dele. É como um pai dentro de casa, na nossa casa, há uma norma. Na casa de todo mundo tem uma norma, tem uma direção para o filho, tem que orientá-lo. Você primeiro chama, olha, o filho, não toque ali, não toque ali. Se você tocar ali, naquela eletricidade, você pode morrer. Não faça isso, não faça aquilo. Não é verdade? E quando nossos filhos, às vezes, erram, quando é pequeno, a gente está orientando, a gente até dá um castigozinho a eles. Não é verdade? E nem por isso deixamos de amá-lo. Porque castigamos porque amamos ele. Louvado seja Yahweh. Então, vamos para frente. Então, eu vejo a importância de observar essa aliança que ele constituiu, estabelecendo regra para cumprirmos. E o não cumprimento da sua palavra pode trazer consequências sérias, amor. A gente sabe, desde Adão ali, a consequência séria, né? Então, a Escritura está aí, mostrando a nós as consequências, né? Então, louvado seja Yahweh. Então, amado, a gente vê aqui em Deuteronômio, que chama Devarim, 11:28, que Yahweh, quando ele dá a toda forma daquele filho andar, de como ele deve andar, quando ele dá a lei, para isso ele chamou Moisés no Monte Sinai, para trazer a lei e mostrar as outras coisas, ele chega e diz assim, em Devarim, que é Deuteronômio 11:26, 27, 28, eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção ou a maldição. Naquele tempo, o homem escolhia, porque era pela lei. O homem ainda não tinha recebido o Ruach Kadosh. O Ruach Kadosh era para aqueles que Yahweh chamava, e ali trazia, mas porque depois Yahweh fez a promessa em derramar todo o Ruach Kadosh. Ele disse, a bênção quando ouvirdes os mandamentos de Yahweh, vosso Criador. Porém, a maldição, se não ouvirdes o mandamento de Yahweh, o Criador. E vos desviarei do caminho que hoje eu te ordeno para seguir atrás de outros deuses, principalmente deuses, que ainda não mudou, ainda está estabelecido esses deuses que nós não podemos seguir, né? Não, ele disse que eu te ordeno para não seguir atrás de outros deuses que não conheceste. Aí a gente vê, quando o irmão leu esta passagem, Êxodo 20, do 1 ao 6, eu até coloquei aqui, e quando ele disse, não, ele aqui diz, não te encurvarás a eles, né? Vou ler só o último aqui, não farás imagem de escultura, nem semelhança que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas, nem te curvarás a ela, nem servirás, porque eu, Yahweh, teu Criador, sou Yahweh zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos e dos filhos nos pais, até a terceira e quarta geração. Né? Isso é tremendo demais, amado. E isto era assim mesmo que acontecia. Quando a gente vê tantos exemplos que eu vou mostrar um exemplo de Acabe, com toda a sua casa. O rei Acabe errou ali com Jezabel. O que foi que aconteceu? A morte de Acabe, toda a família de Acabe ali, Jezabel com todos os filhos, não ficou um. Acã, vou mostrar Acã também, Josué 7. O que foi que aconteceu com Acã? Ele disse, há anátema no meio de vós. Anátema quer dizer maldito. Há anátema no meio de vós. Por isso que vós estão sendo abençoados, vocês não estão conseguindo vencer a guerra, porque há um anátema. Lá em Josué 7, 24, 25, a gente vai ver, tira do meio esse anátema. Toca fogo, queimou. Foi Acã, seus filhos, suas filhas, animais, tudo ali. A gente viu o erro. Ali. A gente viu, né, louvado seja Yahweh. Por quê? Por causa da desobediência. Mas Yahweh é tremendamente zeloso aqui, quando ele diz assim, eu faço benevolência até 1000 gerações.
E a terceira e quarta ele visitava ali. Louvado e engrandecido seja Yahweh. Então, amado, a gente vê no Monte Ebal, quando Yahweh chama, Deuteronômio 27, ali ele é citado as maldições. Como? Em quê? Eu vou trazer aqui. Né? Ele ali constitui até as tribos que vai falar a bênção no lugar, no Monte Ebal, e as maldições, as bênçãos no Monte de Gerezim, que digo, e a maldição no Monte Ebal. Ele escolhe umas tribos e bota essas tribos falar isso. Isso está lá em Deuteronômio 27, 12, 13, que já começa escolhendo tal tribo, vai trazer a bênção, vai falar no Monte Gerezim, como o pessoal ali fosse falar. E tal tribo vai trazer no Monte Ebal. O Monte Ebal e o Monte Gerezim ficava ali na área da Palestina, um ao norte e um ao sul. Ali ficava. E ali, amado, o que foi que ele disse? As maldições proferidas no Monte Ebal para falar para que o homem pudesse se corrigir, não andar errado. Ele disse uma série de palavras. Maldito o homem que fizer uma imagem de escultura e desprezar maldito o homem que desprezar seu pai e sua mãe. Ele trazia. E que modificar o limite do seu próximo. Maldito o homem que modificar o limite do seu próximo. Quer fazer um cego desviar do seu caminho. Maldito homem. Que perverteu o direito do forasteiro, do órfão, da viúva. Ele também disse que era maldito. E tantas outras, amado, que tem uma porção aqui, se eu for ler, tem bem uns 10 ou 15, eu só coloquei algumas. Maldito homem que deitar com a sua sogra, com a sua irmã, com não sei o que. Ele falou tudo aqui. Nesse aqui, a gente vai ver tudo isso aqui. Né? Então, no final, ele diz no 26, maldito aquele que não se mantenha nas palavras desta lei para cumprir. Que não cumprisse a lei, seria como o quê? Pela boca de duas ou três testemunhas, está lá em Hebreus 10. Este homem era o quê? Este homem era morto. Né? Transgredindo alguém a lei de Moisés, pela boca de duas ou três testemunhas, está lá em Hebreus 10, 28 a 29, que fala sobre isso, 28. Porque 29 fala do blasfemar contra o Ruá Kadosh. Louvado seja Yahweh. Então, amado, quando ele vai dar, quando ele chega aí em Êxodo 28, quando ele vai dar a bênção de 1 a 15, são as bênçãos. E essas bênçãos, amado, ela tá vinculada para você receber na obediência. O que é que Yahweh, desde que Yahweh chamou Abraão, o que é que Yahweh disse a Abraão? Abraão, entra na minha presença e ser perfeito. O que é que Yahweh disse? Sede puro como eu sou puro. Sede Kadosh como eu sou Kadosh. Lá em 1 Pedro. E Yahweh não pode pegar um povo, amado, de todo jeito, com a bagagem todo errado, deita com pai, deita com mãe, pega não sei quem, vai, faz isso, adora um ídolo, faz não sei o quê, volta, fica para lá e fica isso assim mesmo. E Yahweh ele é ordeiro, ele traz as coisas na ordem, as coisas coerentes, né? Louvado, ele tem zelo por nós. Inclusive, a gente fez até uma manhã de bênção sobre isso. O ciúme de Yahweh é o zelo de Yahweh pelos seus filhos. Zelando, né? Aí, vê só, aí quando ele chega no versículo que tem as bênçãos no Monte de Gerezim, que é Deuteronômio 28, de 1 a 15, e depois ele vem com algumas coisas que ele resista como maldição, 4 versículos, e depois ele vem qual é a punição que ele vai dar a respeito do castigo para aquele que desobedeceu aquilo ou a lei. Aí ele chega aqui, amado, ele diz mesmo assim, ele diz, maldito serás na cidade e no campo, maldito serás aqui, ó, a tua amassadeira, se não obedecer às instruções de Yahweh, o castigo de Yahweh por desobedecer, maldito serás no campo, maldito será a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, até o fruto do ventre, a terra, as tuas crias, maldito ao entrares e ao saíres. Depois, no verso 25, até eu peguei 3 versículos aqui que eu vou mostrar, e quem foi essa pessoa que tornou maldito na época da lei, e mostrar que ele ali mudou a vida daquelas pessoas, sofreram muito, mas como o irmão Gisomar leu ali Ezequiel 18, ele já estava apontando ali, profetizando
como iria mudar a aliança? Quando ele chegou a Ezequiel 18, se o irmão lesse 1 e o 2, ele vai dizer assim, nunca mais dirá esse provérbio, quando eu vou dizer que a responsabilidade vai ser pessoal, cada um que cometer vai ser pessoal. Quando ele chega no 1 e no 2, ele diz, nunca mais dirá esse provérbio, o pai comer uva, os filhos nasceram com o dente embrotoado. Então, como passou ali de geração e foi pegando as coisas. Então, quando ele chega em Ezequiel ali, ele está apontando ali um dia, a responsabilidade vai ser pessoal. Cada um vai levar a sua culpa. Não vou visitar mais o que o pai fez nos filhos. Não vou mais fazer isso. Então, amado, então ele chega aqui, aí ele diz, maldito o fruto do teu ventre e a tua terra, as tuas crias, né, tudo isso. Aí eu vou trazer aqui o versículo 25, quando ele fala um castigo, e esse castigo vem sobre Israel e sobre Yal-Shalã ali. Vou trazer aqui, mostrando aqui a você. No 25, ele disse assim, Yal te fará cair diante de teus inimigos. Enquanto em Deuteronômio, ele dizia o quê? Deuteronômio 37. E ao teu Criador porá todas essas maldições sobre teu inimigo, sobre os que aborrecem, os que te perseguem. Que Iau ia perseguir. Então, Iau fez cair. Que Iau fez cair? Fez cair Israel, amado. Israel caiu ali diante do inimigo. Diante da Síria, diante de Nabucodonosor. Caiu ali. Isto era uma condição pelo castigo. Era como uma maldição, o castigo, para cair diante do inimigo. Né? Ele diz assim, e teus filhos serão dados a outros povos. Onde é que a gente vê isso, irmã Maria? Onde foi que os filhos foram dados a outro povo? Ali, amado, quando aquelas 10 primeiras tribos caiu, em 2 Reis 17, do 21 ao 24, e ao ali, quando a Síria sitiou Samaria, aí foi quando foi tomado, tirado os filhos, e ali o reinado do rei do norte acabou ali, amado. Se você ler 2 Reis 17, do 21 ao 24, acabou. Até hoje não tem. Até hoje, foi um dos primeiros a cair. Foi as 10 tribos por cabeça Efraim, na época do rei Peca, ali. E ali caiu as tribos. Caiu as tribos e perderam a terra, foram morar em outra terra. Então, teus filhos serão dados a outro. Se você ler 2 Reis 17, do 21 ao 24, você vai ver. E filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti. Porque, aí ele diz assim, porque elas cairão e irão ao cativeiro. Foi ou não foi ao cativeiro? Foram. Foram ao cativeiro. Isso ali está ali na maldição que ele disse. E ali, tanto foi, as 10 tribos caiu, depois Yal-Shalã, ela foi para cativeiro. Louvado seja Iau. E engrandecido seja o seu nome. Então, amado, aí ele também profetiza aqui em Zacarias. Eu vou trazer essa profecia de Zacarias 8:11, quando ele diz, do 11, 12 e 13. Veja que é Israel, ele vai dizer aqui que é Israel, que ele fez aquilo tudo com Israel. E a gente viu também, até se a gente for ler as 70 semanas de Daniel, o que é ali, amado, o que é aquilo ali? As 70 semanas, que 70 anos será dado ao meu povo, e que Yal-Shalã foi destruída totalmente e ficou espalhada para as outras nações. Porque errou diante de Yal. Né? Aí ele diz, ó, em profecia de Zacarias, quando ele diz, né? Ele diz, mas agora eu não serei com o resto deste povo como como nos primeiros dias, diz Yal dos Exércitos. Porque a semente prosperará. E a vide dará seu fruto. A terra dará sua novidade. Os céus darão seu orvalho. Olha, o céu dá o orvalho com o quê? Quando o orvalho vem, é o quê? A água. E essa água e esse orvalho, vamos simbolizar o Ruach Kadosh, que é pela palavra, pela água que é modificado. Dará o seu orvalho. Farei com que o resto desse povo herde tudo. E há de acontecer com a casa de Aldá e com a casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei uma bênção. Não tem mais. Esforce-se. Tá entendendo? Então, aí, amado, então, aí está, né? Está a condição da bênção em ali
vê sua aliança e está obedecendo, porque senão virão aqueles castigos sobre cada um. A Bíblia diz, né? Em 1 Rana, é 1 Rana 5, há pecado que é para a morte, fala até isso. Olha, 1 Rana 5,16, há pecado que é para a morte. Onde a gente viu que foi pecado para a morte? Se a gente for para número 25,8, a gente vai ver ali que o povo de Israel, ali com os moabitas, ali, amado, o que foi que aconteceu? Se prostituíram com as mulheres dali. E o que foi que aconteceu? Naquele dia, eu tenho até essa passagem para dizer do outro, morreram 23 mil, como é que se diz? 23 mil, 24 mil homens morreram ali. Eu tenho essa passagem para quando eu trazendo o outro e mostrar o que foi que aconteceu. Então, amado, a questão da obediência é uma coisa muito séria, amado. Muito séria. Porque Iau é como um pai que estabelece regras para que nós estejamos ali obedecendo. Nós não podemos ir para Iau de todo jeito, amado. De maneira nenhuma. Por que Adão e Eva saíram de lá? Pela desobediência. Então veio o quê? A morte. A morte, a separação do pai, a morte sobre ele. Né? Mas tudo tem um jeito. E já apontou pelos profetas, já apontou para Zacarias, já apontou para Ezequiel, apontou para Isaías, de que ele ia fazer diferente. E esse diferente, amado, tem uma coisa extraordinária no meio, que não é por força nem por violência, mas pelo meu ruar. E ali, essa nova criação, se hoje ouvir a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Então, é guiado ali, né? E ele oferece uma nova oportunidade. Você vê, né? A oportunidade do pai. O pai não chutou o balde e disse, não quer saber mais desse povo. Você vê, o pai chamou Abraão, fez a aliança da circuncisão. Depois, Iau chama ali, aquela mesma semente de Abraão ali, e diz, olha, eu vou dar uns parâmetros aqui, trazer uma lei, trazer algo para te observarem. Não pode andar de todo jeito, tu viesse do Egito, tu viesse com bastante coisa, tu tem que ter uma mudança. E o pai viu que ali eles não faziam ainda. E o pai disse, eu vou dar uma oportunidade, eu vou dar meu filho. E agora o pai está dando a quarta oportunidade, você ser guiado pelo Ruach Kadosh. Está observando a sua palavra. Irmão Gilsomar, passa a palavra para o irmão Gilsomar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iau e Yausha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho.
Então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.